Esta semana promete ser importante para o mercado financeiro. Entre os dias 22 e 26 de junho, os investidores vão acompanhar uma agenda cheia de dados que podem mexer com juros, dólar, bolsa, renda fixa, fundos imobiliários e ações. No Brasil, os destaques são a ata do Copom, o IPCA 15 de junho e o relatório de política monetária do Banco Central. Nos Estados Unidos, o grande foco é o PCE, um dos principais indicadores de inflação acompanhados pelo Federal Reserve, o Banco Central americano. E talvez você esteja pensando, mas o que esses nomes técnicos têm a ver com o meu dinheiro? A resposta é muita coisa. Quando a inflação muda, a expectativa para os juros também muda. E quando a expectativa de juros muda, praticamente todo o mercado financeiro sente. Tesouro Direto, CDBs, fundos imobiliários, ações, dólar e até investimentos no exterior. Por isso, neste vídeo, vamos entender de forma simples o que está no radar do mercado nesta semana e como esses dados podem afetar os investimentos. Antes de continuar, vale lembrar: este conteúdo é apenas educativo e informativo. Não é recomendação de compra, venda ou investimento. A semana começa com o relatório Focus, divulgado pelo Banco Central. Esse relatório mostra as expectativas do mercado para a inflação, Selic, dólar e crescimento da economia. Depois, na terça-feira, o mercado acompanha a ata do Copom. Esse documento detalha a última decisão do Banco Central sobre a taxa Selic e pode dar pistas sobre os próximos passos dos juros no Brasil. Na quinta-feira, vem um dos dados mais esperados, o IPCA 15 de junho, considerado uma prévia da inflação oficial brasileira. No mesmo dia, também será divulgado o relatório de política monetária, que ajuda o mercado a entender como o Banco Central está enxergando inflação, atividade econômica e juros. E, também na quinta-feira, os Estados Unidos divulgam o PCE, junto com dados de renda e gastos pessoais. Esse é um dos indicadores mais importantes para medir a inflação americana. Ou seja, a semana tem uma combinação poderosa de dados domésticos e internacionais. De um lado, o mercado quer saber se a inflação no Brasil está controlada o suficiente para permitir juros menores no futuro. Do outro, quer entender se a inflação nos Estados Unidos ainda exige juros altos por mais tempo. Muita gente olha apenas para a decisão da Selic, mas o mercado também presta muita atenção na ata do Copom. A ata é importante porque ela explica os motivos por trás da decisão do Banco Central. Não é só saber se os juros subiram, caíram ou ficaram parados. O mercado quer entender o tom da comunicação. O Banco Central está mais preocupado com a inflação? Está vendo risco no dólar? Está preocupado com os preços de serviços? Está deixando espaço para novos cortes de juros? Ou está sinalizando mais cautela? Essas pistas podem mexer com os juros futuros. E quando os juros futuros se movimentam, isso afeta vários investimentos. Pode afetar o preço dos títulos do Tesouro IPCA+, pode mexer com fundos imobiliários, pode influenciar ações de empresas mais endividadas e pode mudar o apetite dos investidores por renda fixa ou renda variável. Por isso, a ata do Copom é mais do que um documento técnico. Ela funciona como uma espécie de mapa do que o mercado pode esperar da política de juros no Brasil. Muita gente olha apenas para a decisão da Selic, mas o mercado também presta muita atenção na ata do Copom. A ata é importante porque ela explica os motivos por trás da decisão do Banco Central. Não é só saber se os juros subiram, caíram ou ficaram parados. O mercado quer entender o tom da comunicação. O Banco Central está mais preocupado com a inflação? Está vendo risco no dólar? Está preocupado com os preços de serviços? Está deixando espaço para novos cortes de juros? Ou está sinalizando mais cautela? Essas pistas podem mexer com os juros futuros. E quando os juros futuros se movimentam, isso afeta vários investimentos. Pode afetar o preço dos títulos do Tesouro IPCA+, pode mexer com fundos imobiliários, pode influenciar ações de empresas mais endividadas e pode mudar o apetite dos investidores por renda fixa ou renda variável. Por isso, a ata do Copom é mais do que um documento técnico. Ela funciona como uma espécie de mapa do que o mercado pode esperar da política de juros no Brasil. Outro dado muito importante da semana é o IPCA 15. Ele é conhecido como uma prévia da inflação oficial do Brasil. Na prática, ele mostra como os preços estão se comportando antes da divulgação do IPCA cheio. Esse indicador acompanha itens que fazem parte do dia a dia das famílias, como alimentação, transporte, habitação, saúde, educação, vestuário e serviços. Quando o IPCA 15 vem acima do esperado, o mercado pode interpretar que a inflação está mais resistente.
E quando a inflação fica resistente, cresce a possibilidade de os juros ficarem altos por mais tempo. Por outro lado, se o IPCA 15 vier mais fraco do que o esperado, isso pode reforçar a ideia de que a inflação está perdendo força. Segundo a agenda econômica destacada pelo Infomoney, a projeção para o IPCA 15 de junho é de alta de 0,44% na comparação mensal. Mas o ponto principal não é olhar apenas para o número final. O investidor precisa observar o que está puxando a inflação. Foi alimentação? Foi energia? Foi transporte? Foram serviços? Isso importa porque uma inflação concentrada em poucos itens pode ter uma leitura diferente de uma inflação espalhada por vários setores da economia. Nos Estados Unidos, o destaque da semana é o PCE. O PCE mede a variação dos preços de bens e serviços consumidos pelas famílias americanas. Ele é muito importante porque é uma das principais referências usadas pelo Federal Reserve para acompanhar a inflação. E isso afeta o Brasil porque os Estados Unidos são a maior economia do mundo. Quando a inflação americana vem forte, o mercado pode entender que os juros nos Estados Unidos precisam ficar altos por mais tempo. E juros altos nos Estados Unidos tornam os títulos americanos mais atraentes. Com isso, parte do dinheiro global pode sair de mercados emergentes e migrar para ativos considerados mais seguros. Esse movimento pode pressionar moedas como o real, mexer com o dólar, afetar a bolsa brasileira e aumentar a volatilidade dos mercados. Por outro lado, se o PCE vier mais comportado, o mercado pode interpretar que a inflação americana está mais controlada. Isso pode melhorar o apetite por risco e favorecer ativos de países emergentes, incluindo o Brasil. Ou seja, mesmo sendo um dado americano, o PCE pode mexer diretamente com o investidor brasileiro. Na renda fixa, inflação e juros caminham muito próximos. Se a inflação vem forte, o mercado pode esperar juros mais altos por mais tempo. Isso tende a manter atrativos alguns investimentos pós-fixados, como o Tesouro Selic e CDBs atrelados ao CDI. Mas também pode causar oscilação nos títulos de prazo mais longo. No Tesouro IPCA+, por exemplo, quando as taxas de mercado sobem, o preço dos títulos antigos pode cair no curto prazo. Isso acontece por causa da marcação a mercado. Então, mesmo sendo renda fixa, alguns títulos podem oscilar bastante antes do vencimento. Já os títulos atrelados à inflação podem fazer sentido para quem busca proteção do poder de compra no longo prazo, mas exigem atenção ao prazo, à liquidez e ao risco de vender antes do vencimento. Por isso, renda fixa não significa simplesmente escolher a maior taxa. É preciso olhar vencimento, liquidez, imposto, proteção do FGC, risco do emissor e objetivo do investimento. A inflação desta semana pode não mudar tudo de uma vez, mas pode influenciar as expectativas que mexem com as taxas oferecidas no mercado. Nos fundos imobiliários e nas ações, os impactos também podem ser importantes. Quando o mercado espera juros mais altos por mais tempo, a renda fixa fica mais competitiva. Isso pode pesar sobre fundos imobiliários, porque muitos investidores comparam o rendimento dos FIIs com alternativas mais conservadoras, como Tesouro Selic, CDBs e títulos indexados à inflação. Mas isso não significa que todo fundo imobiliário vai cair ou que todo FII deixa de fazer sentido. Fundos com bons imóveis, contratos sólidos, baixa vacância e gestão eficiente podem se comportar de forma diferente de fundos mais frágeis. Nas ações, o efeito também varia muito por setor. Empresas muito endividadas podem sofrer mais quando os juros seguem altos. Empresas exportadoras podem ser beneficiadas por um dólar mais forte. Empresas ligadas ao consumo podem sentir mais se a inflação apertar o orçamento das famílias. E empresas de crescimento, que dependem de expectativas futuras, costumam ser mais sensíveis ao movimento dos juros. Por isso, quando saem dados de inflação, o mercado não reage apenas ao número. Ele tenta antecipar o que aquele número pode significar para juros, lucros das empresas e fluxo de dinheiro. Na prática, o investidor pode observar 4 pontos principais nesta semana. Primeiro, o tom da ata do Copom. O Banco Central parece confortável com a inflação ou ainda demonstra preocupação? Segundo, o resultado do IPCA 15. A inflação veio acima, abaixo ou em linha com o esperado? Terceiro, a composição da inflação. Quais grupos puxaram o resultado? Alimentação, transporte, energia, serviços ou habitação? Quarto, o PCE dos Estados Unidos. A inflação americana veio forte ou mostrou alívio? Depois disso, o investidor deve observar a reação do mercado. O dólar subiu ou caiu? Os juros futuros avançaram?
A bolsa reagiu bem ou mal? Os fundos imobiliários ganharam força ou perderam força? Essas reações ajudam a entender como os investidores interpretaram os dados. Mas é importante ter cuidado. Um único indicador não deve ser motivo para mudar toda a carteira de uma hora para outra. O ideal é usar esses dados para entender o cenário, revisar expectativas e tomar decisões com mais consciência. Podemos pensar em dois cenários simples. No cenário mais positivo, a ata do Copom mostra um Banco Central confiante, o IPCA 15 vem controlado e o PCE americano mostra alívio na inflação. Nesse caso, o mercado pode ganhar mais confiança na possibilidade de juros menores no futuro. Isso poderia favorecer títulos prefixados, Tesouro IPCA+ de prazo mais longo, fundos imobiliários e ações, principalmente se o apetite por risco melhorar. Mas também existe o cenário de alerta. Se a ata vier mais dura, o IPCA 15 surpreender para cima e o PCE americano mostrar inflação resistente, o mercado pode interpretar que os juros precisam ficar altos por mais tempo no Brasil e nos Estados Unidos. Nesse caso, o dólar pode ganhar força, os juros futuros podem subir e os ativos de risco podem enfrentar mais volatilidade. Mas atenção! Cenário não é previsão garantida. O mercado reage a dados, expectativas e discursos. Por isso, mais importante do que tentar adivinhar o futuro é entender os fatores que podem mexer com seus investimentos. No fim, inflação não é apenas o preço do supermercado, da gasolina ou da conta de luz subindo. No mercado financeiro, inflação influencia juros, dólar, renda fixa, fundos imobiliários, ações e investimentos internacionais. Por isso, a semana de 22 a 26 de junho merece atenção. A ata do Copom pode indicar o tom do Banco Central brasileiro. O IPCA 15 pode mostrar se a inflação no Brasil está perdendo força ou continua pressionada. E o PCE dos Estados Unidos pode influenciar as expectativas para os juros americanos, afetando mercados no mundo inteiro. Para o investidor, a grande lição é simples. Acompanhar os indicadores não significa agir por impulso. Significa entender melhor o cenário para tomar decisões mais conscientes. Uma boa carteira precisa considerar perfil de risco, prazo, objetivos, liquidez e diversificação. Se você gostou desse conteúdo, deixe o like, compartilhe com alguém que também acompanha o mercado financeiro e siga o Multiprisma para continuar aprendendo sobre investimentos de forma simples e consciente.